Maguinho de sigilo. Vocês estão bonzinho? Esse mago que vos fala espera sincera e cordialmente que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que você sabe que gosta de conteúdo ocultista ou que precisa, né, talvez, do que vamos falar nesse vídeo de hoje, que é um tema que muitos ignoram, mas não deveriam. E quando o mago fala não deveriam, é porque, de fato, é uma das bases do ocultismo, né? Quando a gente fala de magia propriamente dito, e a gente acaba ignorando por questões de que, infelizmente, a maioria só busca dinheiro e mulher. Ai, caiu aqui. Quando o assunto é magia, né? Bom, hoje o mago vai trazer causos com o anjo enoquiano que nós trabalharemos no coletivo desse mês, né? Que aí é o anjo... Como é o nome desse anjo, gente? É tudo difícil esses nomes enoquianos. Tô até com a minha tabelinha enoquiana dos anjos do fogo, né? Pra não errar. Nós trabalharemos com o anjo Ahrinenape, Arrenhape, ou como você chame ele, né? Mas da forma como eu aprendi, né? A pronúncia seria Ahrinenape, né? E ele é um dos anjos sêniores da magia enoquiana. Bom, explicando, né, eu já tô trazendo vários causos com os anjos sêniores, que o pessoal tá gostando bastante. Hoje eu vou trazer este sênior, que é um anjo que trabalha com proteção, né? Ele trabalha especificamente com a matéria mais bruta do fogo, né, que é a proteção, que é... O fogo, né, ele tem duas funções, ou ele queima e destrói, ou ele aquece, protege, gera calor, aquecimento, cozinha e tudo mais, né? Então ele tem uma função benéfica e uma função mais maléfica, uma função densa, uma função sutil, né? E nós trabalharemos com um anjo que cuida dessa forma mais densa do fogo, né? O fogo que queima aqueles que mexem conosco. E hoje os causos que eu tenho pra contar sobre esse anjo é meio surreal, tá? Então já vai se preparando aí, porque é babado. Bom, pra quem não sabe, a gente identifica os anjos enoquianos numa tabela que eles entregaram pra John Dee, Edward Kelly, foi corrigido depois, um monte de coisa aconteceu, mas eles praticamente se revelaram em um caça-palavras gigante, né? E esse daqui é o dos anjos do fogo, como você pode ver, o quadradão vermelho, né? Cheio de quadrados brancos, né? Sendo os quadrados brancos nomes de destaque ou de maior importância ou relevância dentro do sistema, e os nomes que estão dentro dos quadrados vermelhos, os anjos menores aí, né? Nós trabalharemos com um anjo cujo nome está bem aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Aqui. Ahrinenape, lendo de cima para baixo, né? Ahrinenape. Tá aí o anjo com o qual nós trabalharemos nesse coletivo de março. Mago, mas o que esse anjo faz? Aí eu venho com outra colinha, né? Que é o livro Magia Enoquiana do Humberto Maggi, que foi o único livro BR que eu achei todos os nomes e significados dos sêniors e tal. E bom, Ahrinenape, né? Segundo a descrição aqui do Humberto Maggi, significa... O nome do anjo significa, né? Ele que protege com uma espada, né? Lembrando que nome de anjo são funções divinas, né? São cargos divinos. Logo, o cargo divino deste anjo sênior, né? Um anjo superior aí, seria proteger com uma espada aqueles que clamam, aqueles que pedem aí por sua proteção, né? Então nós temos aqui Ahrinenape, ele que protege com uma espada. O bastão dos desejos em sua mão direita realiza um desejo. A espada de sua mão esquerda concede proteção e segurança. Olha que interessante, porque a descrição não fala somente proteção, né? Coloca proteção e segurança, que muitos interpretam como sendo a mesma coisa, mas que não são necessariamente a mesma coisa, né? Segurança tem a ver com estabilidade, né? Segurança tem a ver com algo estável, fixo,
que te deixa protegido, né? Então é sim sinônimo, mas que tem a ver com a segurança em si, né? Com o estar seguro, né? Com o estar abrigado, de certa forma. Já a proteção, né? Ela não depende de estar seguro. Você pode estar num ambiente de risco e estar protegido, né? Ou desprotegido. Então, quando fala proteção e segurança, ele tá te trazendo uma segurança estável, sabe? Firme, fixa. E ígnea, né? Porque ele ainda assim é um dos sêniors do fogo, né? Ele é um anjo extremamente feroz, né? Bom, contando a minha experiência com ele, que é o que vocês têm, todo participante de rito coletivo que não vê causo com a entidade do mês, sempre me pede, Mago, grava, pelo amor de Deus. Então, a pedido de quem tá participando do ritual, né? Cá estou eu, gravando esse vídeo. Mas antes de falar a minha experiência, eu queria falar que eu fico muito triste quando eu faço ritual de proteção, sabia? Porque geralmente no meu início de ano, né, de ritos, de agenda de rituais, eu abro dezembro, fecho o ano com limpeza. Janeiro, eu abro o ano com abertura de caminhos financeiros, porque é importante, né? Caminhos materiais pra gente trilhar e tudo mais. Fevereiro, eu faço de luxúria, porque é carnaval, então abrir caminhos amorosos e sexuais é importante. E aí, em março, eu sempre venho com rito de proteção. E é assustador. Em todos esses outros rituais, sobretudo de dinheiro e de amor, o tanto de pessoas que vêm. Aí a gente abre um rito de proteção e esse número cai assim mais do que a metade. E me deixa assustado porque mostra o quanto as pessoas ignoram a importância de se proteger espiritualmente. Sabe? Ou acham que, né, já se protegem demais, sei lá. Eu não entendo de verdade, porque toda vez eu abro um rito de proteção e eu tenho que falar essa mesma coisa. Gente, não ignorem. Rito de proteção, ele é um rito preventivo. Ele é um rito para te livrar de coisa ruim. Ele é um livro, ele é um rito pensado no futuro, não no presente. E ver o quanto as pessoas não se importam, sabe? É um pouco assustador, porque parece que as pessoas não conseguem mais pensar a longo prazo. Parece que as pessoas não conseguem pensar mais nas necessidades do amanhã. Do que adianta... E aí, meus questionamentos, né? Do que adianta você ter caminhos abertos no amor, na vida financeira, luxúria, isso e aquilo, se você não tem proteção? Sabe o que acontece nesses casos? Acontece que a sua vida amorosa, a sua vida luxuriosa, a sua vida financeira, ela pode estar aberta, mas se ela estiver desprotegida, qualquer hora cai, qualquer hora acaba, qualquer hora essas bênçãos que vocês começaram a colher se dissolvem. Então, me parece um tanto quanto bizarro pessoas que querem caminhos abertos, contraditório e hipócrita talvez, as pessoas que querem caminhos abertos, que querem magnetismo sexual, que querem viver tudo isso, não querer se proteger ao longo de tudo isso, né? Então, o meu apelo, e talvez até jabá, é não ignorem rito de proteção. Não tô falando que vocês precisam fazer o meu, mas eu tô falando que vocês precisam não ignorar proteção. E os causos que eu vou trazer hoje é tudo a ver com isso. Não ignorem proteção. Proteção é a única coisa na magia que nunca é demais. E dito isso, essa minha reclamação / indignação, né, com quantas pessoas ignoram se proteger espiritualmente, vamos ao caos, né, ou aos causos. Eu tenho uns quantos, né, porque a magia enoquiana, né, eu sempre costumo dizer isso e sempre digo cada vez mais, ela é muito intensa. Esses anjos são extremamente intensos na ação, desde que tenha via de manifestação e tudo mais. E bom, eu tenho muito orgulho do que eu vou relatar pra vocês, tá? Tanto do primeiro quanto do outro que é mais surrealista. Até pra mim, né? Mas enfim. Esses anjos, eles fazem coisa que é bizarro, né? Quem tiver Instagram aí, dá uma olhada nos últimos feedbacks que eu recebi das missas enoquianas.
Gente, é bizarro o que esses anjos andam fazendo, né? Então, enfim. Vamos pro caso, que senão eu fico brisando aqui no poder dessas entidades e tudo mais. Bom, chamei o Sênior. A primeira vez que eu chamei não faz muito tempo. Eu descobri ele relativamente recente. Uns 2 anos atrás. Em termos de magia, isso não é muito tempo, né? Mas faz uns 2 anos que eu tenho trabalhado com ele. Não só pessoalmente, mas como para terceiros, né? E um dos casos que mais me chamou a atenção foi um caso urgente de uma moça que ela estava numa situação de vulnerabilidade afetiva. Por quê? Porque é delicado falar, já vou adiantar que tem gatilho. Se você está nessa situação de risco afetivo por conta de marido e tal, não veja se for te causar mal, tá? A minha intenção aqui com esse vídeo não é causar mal a ninguém, mas mostrar que os anjos podem talvez te ajudar, né? E certa vez veio, né, por meio do meu Instagram e tudo mais, uma mocinha me procurar. E ela veio chorando, né? Ela tava literalmente chorando no áudio, falando que tinha acabado de apanhar do marido. Sim, literalmente isso tinha acabado de acontecer com ela. E ela falou que não sabe como meu perfil apareceu pra ela. Ela tava transtornada e aí do nada apareceu meu perfil lá, provavelmente por alguma hashtag que ela devia seguir, sei lá. E aí ela falou que ela viu uma coisa de um ritual que eu fazia e tal, dos anjos enoquianos, eu falando alguma coisa sobre eles. E ela se interessou, né? E. E eu lembro exatamente que o que ela me trouxe foi uma necessidade urgente de uma ajuda, né? E ela tava chorando muito, ela tava desesperada. E na época, né, eu nem tinha canal, nem nada disso direito. E na época eu fiquei muito compadecido dela, né? E como eu era menor, eu não atendia tanta gente como eu atendo hoje, eu conseguia me dedicar mais a casos mais assim, né? E aí eu me propus a ajudá-la, né? Eu falei, não, vamos, eu vou fazer um ritual pra você aqui, você topa? Top. Jogamos. E aí eu jogava com tudo quanto é anjo enoquiano e nenhum deles dava algo bom. Eu falei, não, vou ter que ir pros maiores, pros seniors, então. E aí fui, joguei pros seniors e deu um resultado muito, muito bom mesmo, que eu até fiquei surpreendido. Eu falei, bom, vai ser com esses aqui que eu vou fazer. Perguntei se ela aceitava, né? Era a primeira vez que eu ia trabalhar com a entidade. Perguntei se ela aceitaria, ela falou que aceitava. E lá vamos nós fazer o ritual, né? Peguei o nome completo dela, data de nascimento, a situação de vulnerabilidade, o nome completo do agressor e tudo mais. Fiz o ritual, eu lembro que foi um ritual muito pesado, a energia da menina era assim, horrível, extremamente densa por tudo que ela estava vivendo, obviamente, é difícil você manter a sua energia leve e sutil quando está numa situação dessa, né? E aí eu trouxe pro anjo, né? O anjo ele apareceu para mim como uma grande chama de fogo com vários olhos, mas não de uma forma assustadora, não sei dizer como posso explicar isso, mas ele assumia a forma de um fogaréu vivo, né? Com asas de fogo. Pensa numa forma do fogo, como se você estivesse olhando para uma fogueira gigantesca e essa fogueira assume uma forma, né? Ele assumiu uma forma meio humanoide de fogo, com asas e tudo mais, e uma espada enorme nas mãos dele, assim, né? Segurando com as duas mãos uma espada gigantesca, e aí se erguia um bastão de pinha, né? Ao lado dele. E foi assim que ele apareceu pra mim, né? Dessa forma, um tanto quanto peculiar, mas nem tanto, porque os anjos enoquianos, eles geralmente assumem uma forma mais elemental, né? Mais ligada ao elemento que o rege. E bom, eu lembro que ele foi muito seco comigo, este sênior, não era de muito papo, de muita conversinha, de dar muito recado, não. Eu falei, olha, tá acontecendo isso, eu preciso que você faça isso. Aí quando eu ia começar a enrolar, falar um monte de firula pro anjo, o anjo falou, é isso e ponto? É isso e ponto. E o anjo falou, me dispense. Simples assim. Eu falei, não posso te dispensar, você precisa me falar o que você vai fazer, como você vai atuar, como assim? Ele não falou essas palavras, mas é praticamente como se ele estivesse dizendo, confia, eu sei o que farei.
E aí eu fiquei meio assim, tentei arrancar alguma coisa ou outra. Ele tava ficando irritado, porque seres do fogo, eles são mais irritadiços, né? E aí eu não queria arranjar treta com o anjo. Falei, beleza. Dispensei, dei licença de partir, ele se recusava a falar qualquer coisa, ficou em silêncio só me esperando mandar ele embora, estava uma energia bem intensa saindo dele, né? E chegando até mim de forma mais intensa ainda, eu tava com muito calor, tava suando, ar-condicionado no 16 aqui no quarto, e eu suando, desesperado, né? É um calor muito vivo, né? E bom, fiz o ritual, falei pra moça, falei que ele, né, garantiria proteção e segurança pra ela. E agora eu vou ilustrar, nesse exemplo que eu tô dando, a diferença de só proteção para proteção com segurança, né? Eu fiz o ritual e ela falou que dentro de um mês muitas coisas aconteceram na vida dela, né? Passou um mês, ela não tinha mais falado comigo, só agradeceu, tinha sumido. Passado um mês, essa menina volta, né? Ela volta, me chamou no Instagram, falei, e aí, como tá? Deu certo e tal. Aí ela falou, deu muito mais que certo, só que deu certo até demais, né? Aí eu, como assim? Aí ela, bom, depois que você fez esse ritual pra mim, eu, na mesma noite, comecei a sentir um calor e uma energia de ação, uma espécie de raiva ou fúria que não estava dentro de mim. E aí ela falou, eu percebi do nada, né, como eu estava sendo passiva nessa história toda, como eu estava sem ação nessa história toda, como eu estava me permitindo me submeter ou me subordinar a esse tipo de situação. E ela falou, sabe quando a ficha cai, mago? Foi isso, a ficha caiu do nada, deu um estalo na cabeça dela de quanto ela estava vivendo um relacionamento extremamente tóxico, agressivo, abusivo e tudo mais, né? E a ficha caiu, né? A ficha caiu de que ela poderia tomar uma atitude, do nada. E aí ela falou, mas até eu conseguir fazer algo mesmo, eu precisava de alguma coisa que me ajudasse, né? E aí ela falou que ela foi tendo como que insights na mente, como se fosse pensamentos, né? Só que pensamentos novos, que não eram dela, que nunca tinham vindo antes, né? E esses pensamentos diziam pra ela, intuíam pra ela fazer tal coisa, agir de tal modo, fazer isso, fazer aquilo. E aí ela falou que dentro desse período de um mês, ela mal encontrou o marido, eles eram marido e mulher, né? E ela mal encontrava ele, né, na casa, os dois morando junto, né? Ela falou que ela saía pro trabalho, ele saía pro trabalho, quando voltava, ou ela já estava dormindo, ou ele não estava em casa, chegava tarde. E aí, gente, ela falou que ela estava recebendo até insights em pensamentos, né? Como se os anjos estivessem falando pra ela, de certa forma, né? Na cabeça dela, a voz como se fosse intuição, né? Mas como se os anjos estivessem falando o que ela tinha que fazer, onde ela deveria ir, onde ela não deveria ir, até que horas que ela devia chegar em casa pra evitar o encontro com o marido, né? E aí ela falou, bom, agora eu vou te dizer porque que foi um pouco demais, né, a ação. Ela falou, eu tava evitando ele, né, já tava concluindo o mês, até que ele foi preso. Aí eu, como assim? Pois é, ele foi preso. Falou que ele tentou... Enfim, ela não quis entrar em detalhes, ela falou muito que ele queria, pelo que eu lembro, ele queria assaltar, fazer alguma coisa pesada assim, foi pego e foi preso. E aí ela falou que ela estava feliz porque ela estava livre de alguém que ela não conseguia se livrar, e que os anjos, né, libertaram ela disso, de certa forma, mas que ela estava um pouco preocupada porque questão financeira, enfim, né. Eu falei, minha filha, mas aí também, né, os anjos, você pediu proteção e segurança, os anjos te deixaram mais segura que tudo, o homem tá preso, não vai tocar em você nunca mais, você ficou o mês inteiro evitando ele, nem teve mais contato depois da agressão que ele te fez. Falei, porra, quer mais protegida que isso? Quer mais segurança que isso? Ela falou, mago, mas ele me ajudava em casa, né, com a situação financeira. Falei, meu amor, isso você dá jeito, que não dá pra dar jeito é você ficar, né, sofrendo, apanhando por causa de macho. E ela agradeceu e foi isso. Nunca mais tive contato, porque, infelizmente, tem uma coisa muito chata, né, a dependência financeira, né, as pessoas acabam ficando dependentes financeiramente falando de macho escroto e aí permite que esse tipo de coisa
acabe acontecendo o tempo inteiro por troca de dinheiro, né? É triste. E esse foi um desses casos, então eu realmente não sei o que aconteceu com ela depois, mas que a proteção e segurança se estabeleceram. Os anjos tiraram ela de uma situação de vulnerabilidade física ali, né? Onde ela poderia muito bem acabar na pior. E deram um jeito, mandaram o macho escroto embora e tudo mais. Tô falando que isso acontece com todos os casos? Não, tô falando que nesse caso aconteceu. E pra mim foi bem impressionante, porque eu não pedi isso, né? Eu pedi que ela tivesse protegida e segura de todos os males que porventura essa situação viesse a lhe causar. E a única forma dela estar protegida e segura a médio para longo prazo era esse, né? O cara saindo. E o cara não ia sair da vida dela sabendo que dominava ela. Por grana, pelo que for, né? Então a única forma que foi encontrada pelos anjos de manifestar essa segurança para ela, além de proteção, era o cara indo preso ou o pior acontecendo. E aconteceu, né? E aconteceu, o cara foi preso e tudo mais. Ainda bem que apodreça na prisão. Eu espero que esteja apodrecendo lá até hoje, né? Porque gente que não presta tem que estar, né? Tem que estar presa mesmo. E aí vem um caso mais surreal ainda, né? Esse eu fiquei assim, até hoje eu fico meio, caramba, mas será? Sabe quando você, até mesmo você duvida, né? Chamei esse anjo em uma ocasião para uma cliente minha, né? Que ela era garota de programa, eu atendo muitas, né? Não sei se vocês sabem disso, mas eu atendo muita garota de programa, muitas mesmo, né? E a maioria delas ou querem ritual de prosperidade, ou querem ritual de magnetismo sexual, ou querem ritual de proteção, né? E um dos rituais de proteção que eu fiz para uma dessas acompanhantes, né? Que eu lido e para mim não tem problema nenhum. Ela queria proteção, mas ela queria proteção com os anjos. Ela não gostava de mexer com daimons e tal. E ela queria uma proteção mais angélica, se fosse possível, né? E é interessante porque ela chegou como se os anjos fossem julgá-la, né? Eu falei, minha filha, anjo enoquiano não tá nem aí pra esse tipo de coisa. Na verdade, anjo Shen também não. Anjos, as pessoas têm uma visão muito cristã, né? De um anjo. E na real, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Esses anjos, eles são extremamente com uma moral própria, né? Eles não são amorais. Eles têm um senso de moral e justiça e ética muito grandes, mas não são a nossa, né? Não são a nossa forma de ver a moral, não são a nossa forma de encarar o que é ético ou não. E por isso não tem nada a ver com essa questão do cristianismo aí, né? E aí eu falei, não, vamos fazer. Aí joguei com esse anjo, porque eu já, né, lembrava do que ele já tinha feito em outras situações. E eu falei, não, esse aqui, fia, é batata. O homem sabe proteger. Se você quer proteção, se você quer segurança e além de tudo uma dose de sabedoria, porque eles sempre vão trazer isso, né? É aqui, é com esse homem, é ele que vai te ajudar, né? Falei bem assim pra ela. Ela falou, não, então vamos com ele, vamos, bora, né? Chamei ele. Ai, desculpa, gente, tô meio resfriado. Chamei o anjo, né? E a Renina P, ele veio novamente com essa mesma manifestação, uma grande chama em forma humanoide, com vários olhos, né, saindo das chamas, da parte do corpo em chamas. E não era uma coisa assustadora, era uma coisa bonita de se ver. E aí eu apresentei a situação, falei que ela, né, se expunha em risco. Eu esqueci de dar o contexto, né? O motivo dela vir procurar proteção comigo é porque ela, claro, lida com homens, né? Muitos desses homens acabam sendo brutos, e ela, particularmente, não fazia tipo XYZ de coisas ou fetiches que pediam pra outras garotas de programas fazerem. Ela não se submetia a isso, e era uma opção dela. Só que aí, às vezes, alguns caras tentavam forçar, estuprar e tudo mais. Bom, fiz o ritual. Esse anjo, como eu digo, ele não é de falar muito, ele é papum, é isso, aquilo outro. Por ser sênior, é claro, eles trazem sabedoria, eles trazem todo um poder de estratégia pra montar e tudo mais, mas eles não são de... Por ser do fogo, ele não é de muita palavra, sabe? Ele é do papum, ligeiro, é isso. Ele é assertivo no que ele fala, ele é pontual no que ele fala. E assim foi o rito, né?
Como eu já sabia que ele era assim mesmo, eu nem liguei muito, sabe? Eu falei, então tá bom, né? Se você é assim que nós trabalharemos. E aí, passou um tempo. Esse aqui foi mais demorado, né? Passou uns 7 meses aproximadamente. E aí, esses anjos, quando é um trabalho mais a longo prazo, eles pedem que você renove o trabalho, né? E aí, falei pra ela se ela queria renovar e tal. Ela falou que sim, porque era extraordinário o poder de ação desse anjo. E aí, ela só falou isso, era extraordinário o poder de ação desse anjo. Aí eu falei, como assim? Aí ela, não, é porque aconteceu umas coisinhas ao longo desse período que me fez entender que eu realmente tô com uma proteção espiritual, né, comigo. Essa moça, ela mora na Europa, né, e tal. E ela falou que a coisinha, pra ela foi coisinha, pra mim eu fiquei, que? Tipo, what the fuck, sabe? E aí, ela falou pra mim que teve uma vez, que se repetiu, ela falou mais de uma vez, né? Mas teve uma vez em específico que ela tava saindo com um cara, ele tava bêbado, cheirado, tudo que vocês imaginam, um grande executivo, né, lá das Europa. E ela tava saindo com ele, e ele quis fazer... não vou falar o que ele quis fazer, porque senão esse vídeo vai ser desmonetizado, né? Mas queria o brioco, né, dela. E ela não queria, não gostava, sentia muita dor e tal. Falou que não ia fazer, e ponto. E era a opção dela, né? E ele queria forçar. E aí ela falou que não ia fazer. E aí ele tentou violentar. Pois é, né? Pelo que ela me contou, foi realmente um milagre que aconteceu aí. Ela falou que ele realmente prendeu ela na cama, na posição lá, né? Prendeu ela, e quando ele ia encostar nela, tudo bem, o cara tava bêbado e tudo mais, mas segundo o que ela falou, era como se a mão dele pegasse fogo. Não no sentido literal, ela falou que não foi que pegou fogo, porque eu fui perguntando os detalhes, eu falei, nossa, mas a mão dele pegou fogo literalmente do nada? Ela, não, mano, mas começava a queimar, ele não conseguia me tocar. Eu falei, que interessante. Ela falou que ele pegava nela e queimava, ele não conseguia tocar. E aí ele perguntou se ela tinha colocado pimenta no corpo, o que estava acontecendo pra ela pegar fogo desse jeito, né? E aí falou que ele não conseguiu. Não conseguiu. Quando ele ia realmente tentar, mesmo forçando, que ele tava se sentindo queimando, pelo que ela falou, ele broxou ali na hora, ficou sentado de lado, soltou ela e ela saiu correndo, né? E foi embora, e enfim, deu uma BO depois. Mas tá aí, né? Protegidíssima e num nível de milagre, porque, porra, o cara ia tocar nela e começou a pegar fogo na mão, começou a se queimar, não conseguia tocar na pessoa, né? E eu achei, assim, extraordinário isso, né? Surreal até, porque, caramba, já vi muitos casos de proteção, de livramento. Eu mesmo tive várias experiências dessas. Agora, nesse nível, é algo que beira o extraordinário, assim, né? O surreal. E ela falou que isso repetiu, que não foi uma vez só. Porque como ela era mais delicadinha, fazia mais a linha ninfetinha e coisas do tipo, né? Muita gente mais perversa, mais que gosta de fetiche, desse tipo de fetiche, mais hard, queria forçar ela a fazer coisas que ela não queria. E aí ela falou que mais de uma vez se repetiu essa situação dos caras tentar pegar nela à força e se sentirem como se estivessem queimando, ou que de alguma forma passava mal quando tentava forçar algo que ela não queria. E eu achei isso, assim, simplesmente extraordinário. Porque uma coisa é você fazer uma proteção preventiva pra, sei lá, pra algo não te machucar, pra você não... né? Sempre que eu faço ritual de proteção pra mim, eu faço pra que nenhuma demanda pegue sobre mim, pra que os faladores paguem com a própria língua, sei lá, pra eu andar por aí, viajar e me proteger, o avião não cair. Esse tipo de coisa, sabe? Não ser assaltado, esse tipo de coisa. Agora... quando beira nesse nível que as pessoas vivem numa situação de maior vulnerabilidade, seja pela sua profissão, seja por uma situação de risco, como o caso que eu tava falando pra vocês agora há pouco, né? É muito mais delicado. Então é por isso que eu gosto de trabalhar com esse anjo para proteção, né? Eu nunca fiz um coletivo com ele, vai ser a primeira vez, né? Porque entidades a gente tem milhares, né? Então eu gosto sempre de ir revezando. E é isso, meu povo. Então,
Caso você se interesse, nós temos aí o rito coletivo, as vagas estão abertas. Como o mago fala, não ignore ritual de proteção. As pessoas acabam se dando mal ao longo do ano porque acabam ignorando a energia, né, que essas entidades de proteção trazem para nós, tá? Então o que eu sempre falo é nunca ignorem. Esse meu colarzinho aqui, né, é o Pantáculo de Marte. Ele é consagrado aos anjos do fogo, inclusive, né? Por quê? Porque eu sei que a proteção dessas entidades é extremamente, absurdamente intensas. Como eu digo, não só protege, como além de proteger, te traz segurança, né? Então, eu pude comprovar isso que o Humberto Maggi escreve no livro dele ali, na prática, porque de fato, né, essas entidades elas atuam com muita intensidade quando o assunto é proteção, ampliando a intuição da pessoa, tipo, não passe por aqui, não vá por essa via, não chegue tal horário, mude o percurso, mude a rota, né, vai por aqui, não vai por aqui, viaje, não viaje. Então, é muito interessante as formas como essa proteção acaba se manifestando aí na vida dos que recorrem a essas entidades pedindo esse auxílio, esse socorro, essa proteção mesmo, né? Então é isso. As vagas do rito coletivo de março estão abertas, o rito vai ser no final do mês, o valor de participação é R$100, o rito é transmitido por live, e pipipipopopó. Sim, tem que acender vela, tem que tomar banho de ervas, tem toda uma macumbaria para fazer, porque o nome do ritual é coletivo. Se fosse fazer ritual sozinho, seria individual e não coletivo, né? Então é isso, né? O coletivo vem de coletividade, todos formando uma única egrégora para fazer a coisa acontecer. Tá bom, minha gente? Então é isso. Também a agenda do mago para leitura oracular, de tarô, de baralho cigano, de runas, de scrying, tá aberta. Se você quiser, chama que a gente faz acontecer, tá bom? Também, a agenda de trabalhos individuais tá aberta. O mago fala que não é barato, né? Às vezes vem umas pessoas, eu tô desempregado e quero fazer um trabalho individual. Não tem como, eu me recuso a fazer, né? Porque é caro, e eu sei que é caro. Então, né, se você tiver condições de arcar com o custo de um trabalho individual, chama que eu avalio o seu caso, se der pra fazer, a gente faz, tá bom? Também tem curso de scrying gravado, que é curso, quando o mago fala gravado, é curso que você pode fazer no seu tempo, né, diferente da mentoria. O curso você faz no seu tempo, quando quiser, onde quiser, se quiser, né? Tem curso de scrying, módulo iniciante para aprender a ver na bola de cristal, espelho negro e coisas do tipo. E tem também aí o curso completaço de tarô com vários diferenciais nesse curso, tá bom? Nele você vai aprender para muito além de ler tarô, vai desenvolver sua intuição, vai desenvolver meditação, vai desenvolver aspectos mágicos e arquetípicos dos arcanos, tem bastante coisinha a mais aí. Recomendo que você dê uma atenção, porque esse curso, ele é babadeiro. Tá bom, meu povo? Então é isso, demais, fiquem bem, acredite na magia que existe dentro de você e falou!